Então vamos lá, rapaziada. Agora vamos começar a trabalhar dentro da planilha mesmo, que é o que a gente mais faz no dia a dia. Então o que a gente tem aqui, ó, dentro de uma planilha? A gente tem aqui as linhas, que são divididas em números. Então a gente tem aqui, ó, essas que ficam na horizontal. E a gente tem as colunas, que são divididas em letras normalmente. A gente consegue mudar isso, mas usualmente a gente utiliza como letra mesmo. E o encontro de uma coluna AD, por exemplo, eu vou pressionar o Ctrl aqui para eu poder selecionar uma linha também junto. Com a linha 5, ele forma para a gente esse intervalo aqui, ó, tá vendo? Que seria o D5, que ele até marca aqui para a gente, que é uma célula. Então todas as células aqui dentro, elas são o encontro de uma linha com uma coluna. E aqui com o direcional do teclado aqui, a gente consegue navegar por elas. A gente consegue também, utilizando o mouse, selecionar um intervalo de células, que a gente vai utilizar bastante também. Então aqui, por mais que eu esteja marcando aqui um F3, que é como se fosse a célula âncora desse intervalo, pode dizer assim, a gente está com todo esse intervalo selecionado. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma opção aqui do balde de preenchimento. Se eu clicar nele, ele vai preencher para todo o intervalo de células, e não só para essa célula que eu estou. Eu vou pressionar o Ctrl Z para voltar, então aqui ele volta ao normal, que é uma ação anterior. E como esse é um curso mais introdutório, a gente vai navegar aqui, ó, por essa página inicial, que é essa guia aqui, que já traz bastante recursos para a gente. Então eu vou montar aqui a espécie de uma tabela. Então eu vou fazer aqui, ó, meses, eu vou colocar aqui, ó, Jan e Feb. E aí aqui já tem uma observação para vocês, ó, bem interessante. Eu vou pressionar o Shift, que com Shift eu também consigo, ó, o Shift e o direcional do teclado, eu consigo selecionar o intervalo. Então eu vou selecionar esses dois. Reparem no cursor do mouse, como ele é uma cruz branca mais grossa. Se eu colocar aqui na quina, ó, ele vira duas setas, né? 4 setas, uma para cada lado, podemos dizer assim. Que eu consigo clicar aqui, ó, e arrastar essa informação para um outro intervalo, mas eu quero deixar ela aqui mesmo. E quando eu venho aqui nessa pontinha, ó, ele vira um símbolo de mais, que é onde ele traz para a gente aqui, através dessa caixa, algumas outras opções do que a gente pode fazer. Tá vendo? Mas a gente não vai focar nisso agora. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou selecionar esses 2 meses e vou usar um recurso de auto-preenchimento. Então eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse aqui nessa quina e vou trazer ela aqui para baixo, ó. Repara que ela já está me dando aqui, ó, uma opção diferente, ó, Mar, ABR, que é de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então ele já preencheu para mim. O Excel ele tem alguns recursos desse de preenchimento, não são todos não. Poderia ser aqui também, ó, janeiro e fevereiro. Ó. Eu selecionando aqui, ó, opa, só os dois, ó, ele traz aqui para mim, ó, tá vendo? Delete para apagar. Eu consigo também com números, então vou fazer aqui, ó, 1 e 2. A gente vê que ele já monta uma sequência para a gente. Se a gente fizer uma sequência alternando números também, ó, vou botar aqui, ó, 2, 5, 8. Que foi pulando de 3 em 3. A gente seguindo aqui, ó, ele continua essa sequência para a gente. Também é um recurso que a gente usa bastante, que é esse auto-preenchimento. Mas isso aí é mais para frente. Vamos focar aqui, ó. Então vamos lá, aqui eu vou colocar os valores dessa tabela que a gente está criando. E por mais que não seja um assunto de agora fórmulas, eu já vou inserir uma fórmula aqui para vocês verem como funciona e mais para frente a gente explica isso melhor. Então toda fórmula no Excel começa com um sinal de igual, então vou colocar aqui um igual e a partir de agora eu digito a fórmula. Eu vou escolher uma chamada aleatório entre. Então tem aqui, ó, já comecei a digitar, ele já foi dando algumas opções aqui para mim e aqui do lado ele me dá a explicação sobre essa fórmula. Eu vou nessa daqui, ó, aleatório entre. Ó. Retorna um número aleatório entre os números especificados. Eu posso clicar aqui com o mouse para ele completar para mim, pressionar o Tab no teclado ou continuar digitando. Eu vou pressionar o Tab. Então ele preencheu aqui para mim e abriu um parênteses, tá vendo? Que é o próximo passo. A gente bota o sinal de igual, digita o nome da fórmula, depois abre espaço e a gente insere aqui as condições que ela quer. Então ela quer um número inferior, ela dá aqui um ponto e vírgula no meio e um superior. Eu vou colocar aqui, ó, entre 100, ponto e vírgula, 250. Fecho parênteses e teclo Enter. Agora eu quero o que ela faz. Ó. Eu vou pressionar o F9 para a planilha atualizar. Ele vai ficar sorteando aqui para mim um número entre os números que eu dei, que é 100 e 250. Eu consigo arrastar essa fórmula para baixo. A gente vai ver isso mais para frente também melhor como funciona. E aqui eu tenho a tabela. Dentro dessa tabela eu consigo selecionar as colunas. Ou fazer para uma coluna só, o ajuste da largura. Eu quero fazer das duas ao mesmo tempo, elas ficam com a mesma largura.
Para as linhas, a mesma coisa. A gente consegue fazer para uma ou para algumas. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a espessura. A gente já vê que elas ficam maiores. E o que a gente consegue fazer aqui, ó? Por exemplo, aqui a gente já viu que ao cortar, que eu consigo recortar e colar essa informação em outro lugar, tá vendo? Ctrl Z para voltar. Então a gente não vai utilizar isso aqui não. Isso aqui é mais seria do nosso teclado. Ctrl C, Ctrl V e Ctrl X. Então a gente tem aqui as opções de cópia, cola e recortar. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Nesse cabeçalho aqui, ó, eu vou trocar a fonte dele, ó. Vou clicar nessa seta, eu vou escolher um aqui, esse Aharone aqui, ó, por exemplo. Ó. Já vê que a fonte ficou diferente e aqui ele indica para a gente qual fonte está sendo utilizada. Eu vou aumentar aqui, ó, o tamanho da fonte. Eu consigo aumentar por aqui, ó, escolhendo, ou por esse aumento e diminuir aqui, ó. Eu vou deixar 14. O fundo da célula a gente consegue escolher aqui algumas cores, ó, clicando nessa setinha aqui do lado. Eu vou colocar aqui um azul, ó, esse azul. E aqui a gente tem a cor da fonte, que a gente consegue também algumas cores. Eu vou deixar aqui, ó, com branco. Eu poderia deixar o negrito, mas nesse caso não vai funcionar, porque a fonte já é em negrito. A gente consegue colocar um itálico, ó. A gente vê que ela realça ali para o lado. Consegue colocar um tracinho simples de sublinhar. E aqui teria uma opção, ó, com 2 tracinhos. Vou aumentar aqui para a gente ver, ó, ele ficar com 2. Eu vou deixar sem nenhum, que eu prefiro. Então aqui, ó, vou tirar. Pronto. Aqui do lado, ó, tem algumas opções de alinhamento. Então a gente consegue aqui, ó, levantar a fonte, colocar lá no meio da célula, para baixo. Vou deixar no centro. À esquerda, centralizado. E à direita, eu vou deixar centralizado. Eu quero ajustar essa linha para que ela fique exatamente do tamanho do texto. Então eu consigo vir aqui, ó, na linha. Ó, tá vendo? Ela está com um tracinho aqui, para eu selecionar tudo. Eu vou selecionar esses dois. Ó. O cursor está como essa cruzinha branca. Eu vou deixar ele aqui na quina, para ele virar um símbolo diferente. Ele fica uma seta para cima e uma seta para baixo. Eu vou dar 2 cliques aqui com o botão esquerdo do mouse. Ó. Ele já ajustou para mim do tamanho certinho. Nesse espaço aqui do meio, ó, eu vou centralizar também. A gente já viu esses recursos aqui. Eu vou passar direto para cá. Isso aqui, ó, é diminuir e aumentar o recuo. Então eu vou mostrar para vocês. Se tiver aqui, ó, teste. Eu consigo clicar aqui, ó, e aumentar esse recuo dele, tá vendo? Ou diminuir. A gente não utiliza isso muito não. Eu vou selecionar esse intervalo aqui, ó, de meses e de valores. E venho nessa opção aqui, ó, de borda. Então eu quero colocar uma borda inferior nele. Então ele usou esse intervalo como referência e colocou uma borda só aqui embaixo, ó, tá vendo? Eu vou vir aqui na exibir e vou tirar a linha de grade para vocês verem. Ele colocou só lá embaixo. Eu vou selecionar de novo e vou escolher uma outra. Ó. Eu quero aqui na esquerda. Ó, ele colocou a borda aqui na esquerda e já manteve a da direita que estava. Ou então eu quero escolher aqui, ó, todas as bordas. E aí olha o que ele fez. Ó. Ele colocou borda em todo esse intervalo. Seguindo aqui, ó, a gente tem esse espaço de número, que a gente vai ver bastante também, principalmente com data, que tem uma especificidade muito grande dentro dessa questão de formatação de data. Mas o que a gente vai ver hoje é essa formatação aqui para o número. Eu vou aumentar aqui, eu vou editar a fórmula aqui, para ele ficar entre 10.000 e 25.000, para a gente poder ver melhor. Eu vou pressionar o Ctrl, teclar o Enter, que ele preenche para todas as células ao mesmo tempo. O que eu consigo fazer aqui com a formatação de número? Ó? Eu consigo clicar nesse espaço aqui, ó, ele vai formatar com o número de contabilização, que seria o número de moeda. Então a gente tem aqui, ó, português, inglês, seria o dólar, e o euro. Eu vou escolher o português. Ó, ele já formatou para a gente como dinheiro. Eu posso escolher também, eu posso selecionar aqui e formatar esse intervalo como percentual. Ó. Ele já trouxe para a gente. A gente consegue aqui aumentar ou diminuir as casas decimais dele. E um outro formato que ele já traz aqui para a gente é o de número. Eu consigo clicar aqui, ele formata praticamente igual moeda, só que ele não fica com cifrão, ó, a diferença. Dentro dessa caixa, a gente tem alguns formatos aqui diferentes, ó, geral, moeda, contábil, data, que a gente vai ver mais para frente, hora, percentual. Descendo a barra aqui, ele traz para a gente científico, texto e mais formatos de número. A gente tem mais aqui alguns formatos, além do personalizado, que traz bastante opção para a gente. Só que para hoje, essas opções aqui já servem para mostrar um pouco para a gente como funciona essa guia página inicial. Vocês podem continuar dando uma olhada aqui, essa formatação condicional a gente vê mais para frente. Formatar como tabela também, que vai ser importante para a gente. Mas vocês podem fuçar aqui, ó, esse primeiro intervalo aqui, ó, da área de transferência, da fonte, do alinhamento, do número, para vocês começarem a se habituar em como se trabalha dentro de uma célula. E aqui vocês já vão conseguir construir bastante coisa. Como hoje a gente já viu como trabalha dentro das células, e viu aqui uma fórmula hoje, que é essa aleatório entre,
Na próxima aula a gente vai vir falando um pouco sobre algumas outras fórmulas que a gente consegue utilizar, fórmulas básicas, para assim que a gente terminar essa introdução ao Excel, a gente já conseguir construir algum relatório aqui bem simples. Então eu vou encerrar essa aula aqui e a gente se encontra na próxima para falar um pouco sobre fórmulas. Até lá!